A Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA, apresenta Escola Bíblica Dominical. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Dito. Nós somos da Igreja Batista Missionária da Amazônia e estamos começando mais uma EBD, a sua Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando esta revista aqui, Efésios, Filipenses e Filemon. A nossa lição de hoje é a lição de número 14, Filipenses. O título da lição é A Alegria com quem convivemos. Alvos da lição. Vejam que tem 3 categorias: saber, sentir e agir. A respeito do saber, perceber a necessidade de manter a unidade do espírito para lutar contra as oposições de fora e a carnalidade de dentro da igreja. Compreender o exemplo de humildade e humilhação de Cristo em favor do próximo. Reconhecer a importância do progresso espiritual e do testemunho fiel para a igreja. Conhecer o exemplo de abnegação de Timóteo e Epafrodito em favor da igreja. A respeito do sentir. Alegrar-se no convívio com os irmãos da igreja. Conscientizar-se da necessidade de unidade, humildade e abnegação para o progresso do corpo de Cristo. E dispor o coração para lutar com os irmãos pela unidade e fidelidade da Igreja de Cristo. E por último, no agir, lutar contra as divisões e pela unidade da fé evangélica. Humilhar-se voluntariamente, como fez Cristo por amor. E parar de murmurar e de reclamar dos líderes da Igreja. E ainda, doar-se ao serviço cristão, como Timóteo e Epafrodito. Na nossa lição de hoje, a respeito de Filipenses, a lição 14, Alegria com quem convivemos, traz como texto básico Filipenses, capítulo 1, do verso 27 até capítulo 2, o verso 30. O versículo-chave está em Filipenses, capítulo 1, verso 27. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. A lição de hoje, lição 14, Alegria com quem convivemos, ela tem 4 seções. Na primeira, tensões que Paulo notou. A gente vai perceber o que foi que Paulo notou que estava acontecendo dentro da igreja. Exemplo divino que Paulo mostrou. Paulo mostrou um exemplo, nós vamos conhecer hoje. O resultado que Paulo esperava, ou seja, o que é que o Paulo esperava dos crentes. E exemplos humanos que Paulo apresentou. Ele apresentou 2 grandes exemplos, além de um maior, que vai estar na seção 3, e é isso que nós vamos estudar hoje na nossa lição 14. Pois bem, para que a gente possa compreender esse trecho aqui de Filipenses, que começa no verso 27, 1:27, e vai até o verso 30 do capítulo 2, a gente precisa compreender algumas coisas muito importantes. Primeiro, é que Paulo ele está descrevendo a sua própria situação. A gente tem que lembrar que Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava na prisão. Entretanto, ele quer garantir aos cristãos filipenses que, apesar de estar encarcerado, preso, essa situação serviu para que ele pudesse espalhar o evangelho. Ou seja, ele era grato a Deus, porque Deus havia lhe dado, mesmo preso, a oportunidade de testemunhar para a guarda imperial. Ah, mas onde é que está isso? Você vai ler Filipenses 1, 12 e 13. Ele diz assim, aqui no 12, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, que ele está preso,
tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, ou seja, apesar de preso, isso tinha contribuído, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Ele quer, na verdade, enfatizar e garantir que ele está preso, mas isso foi uma oportunidade para ele poder evangelizar, para que não aconteça que alguns crentes, como poderia acontecer lá em Filipos, ou os filipenses, deles interpretarem que essa prisão do apóstolo Paulo poderia ser uma evidência de que Deus o tinha abandonado. Entenda bem, ele está preso. Às vezes o crente passa por uma dificuldade, as pessoas, tá vendo? Se Deus estivesse com ele, ele não estaria passando por essa situação. Mas viver do evangelho é diferente. Paulo está deixando bem claro que, apesar de preso, isso serviu como oportunidade para ele divulgar o evangelho para a guarda imperial. É só a gente lembrar, olha só, Daniel ficou na cova dos leões, mas mesmo assim Deus não o abandonou, estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados dentro da fornalha de fogo. Ainda assim Deus não o abandonou. E não abandona ninguém, porque Deus não desampara ninguém, de jeito nenhum. Mas isso não nos diz que nós não podemos passar por tribulações, por dificuldades. É natural, mas ainda na tribulação, na dificuldade, Deus ele vai estar conosco. E por que Paulo ele ressalta essas situações aí? Porque Paulo está preocupado com os relacionamentos humanos. Por exemplo, no 1,27, ele diz logo aqui, somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo. Ele está preocupado com as pessoas. No 2,2 ele diz, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Ele se preocupa com as pessoas. E a gente tem que ter em mente que não há dúvida do que a nossa igreja depende muito dos nossos relacionamentos entre um irmão e outro irmão. Uma boa igreja, uma igreja verdadeiramente próspera, uma igreja verdadeiramente saudável, é aquela que tem um bom relacionamento entre aqueles que fazem parte dela, entre os seus membros. Mas o maior problema, ou provavelmente o maior desses problemas nas nossas igrejas, o que é que acontece? Divisões, panelinhas, alguns atritos entre irmãos, e isso é contrário à unidade do espírito da verdadeira igreja. Você pode consultar depois lá Filipenses 2, 3, ele até diz aqui, nada façais por contenda ou por vanglória. E no 2,14, ele diz, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então tem que evitar divisões, panelinha, atritos, contenda, porque isso não é espírito da verdadeira igreja, da unidade do espírito na igreja. E isso tem se tornado um grande desafio para todos nós. Ou seja, não podemos nos regozijar no Senhor se nós não estamos falando com o irmão na igreja. Eu estou de mal, eu não falo com fulano, fulano não fala comigo. Sem dúvida, a maior dificuldade da igreja é viver. Viver como? Como diz aqui o verso 27 do capítulo 1. Somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo. É assim que nós temos que viver. Vamos então chegando à nossa primeira sessão da nossa lição. Como eu já tinha apresentado para vocês, a primeira sessão é tensões que Paulo notou. Eu vou ler aqui do verso 27, do capítulo 1 até o 4 do 2, para a gente compreender, e assim que for tendo necessidade, a gente vai lendo o resto. Então diz assim, 27 do capítulo 1, somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permanecei firmes num só espírito, combatendo juntamente, com uma só alma pela fé do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação,
e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Olha, muito importante. Pessoal, eu me converti, eu não vou mais sofrer. Pare de sofrer. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está destacado aqui no verso 29. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. O 1 do 2. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E não olhe a cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Foi até o 4 aqui. Preste bastante atenção que o apóstolo Paulo, nessa sessão aqui que ele está iniciando, logo no verso 7, ele diz assim: portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo. Essa palavra aqui do se portar de modo digno no original grego é politeuma, politeomai. Essa é a expressão. Significa propriamente aquilo que era de administrar o Estado, vivendo como cidadão e conduzir-se de acordo com as leis e costumes do Estado. Você pode consultar o livro de Atos, capítulo 23, no verso 1. Ou seja, as regras do Evangelho elas devem ser aplicadas a toda a nossa conduta. A nossa conversa, as nossas transações comerciais, no nosso modo de vestir, no nosso estilo de vida, no nosso entretenimento, em tudo. Então o Evangelho deve fazer parte de toda a nossa vida. E que o apóstolo Paulo está usando aqui é o mesmo que ele diz aqui no 3:30. Eu vou ler aqui o 3:30 para você. É 3:20, na verdade. Mas a nossa pátria está nos céus. Então ele está falando aqui do modo digno de se portar, porque nessa pátria, nesse estado celestial, esse é o modo que a gente tem que se portar, de maneira digna do Evangelho. E o que é que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele estava falando isso? Ou seja, uma vida de luta pelo avanço do Evangelho. Mas mesmo em meio a esse sofrimento, algumas pessoas perguntam: como é que a gente pode permanecer firme na luta se eu estou sofrendo? Uma resposta Paulo nos dá. É permanecermos firmes, mas unidos. Permanecermos firmes, mas juntos. Mas o que é que acontece? Que às vezes o problema do sofrimento, ele impede essas pessoas de lutar pelo Evangelho. Elas largam de mão. E também as torna menos dispostas a cuidar das outras pessoas. Mas veja que o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele não abandonou o Evangelho. Ele ainda deu graças a Deus que isso serviu de oportunidade para administrar o Evangelho. E ele estava preocupado, mesmo preso, preocupado com os crentes lá de Filipos. Ou a solução que Paulo quer para isso é que, mesmo preso, a gente esteja livre para cuidar um dos outros. Porque, na verdade, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de nós. E Cristo, ele demonstrou essa mentalidade quando a gente vai ver daqui a pouco, ele se esvaziou da sua glória para nos servir, mas na confiança de que Deus o restauraria ao seu lugar glorioso e de direito. Essa é a posição do crente, de se portar de modo digno do Evangelho de Cristo. Vamos ver agora o ponto 1
da seção 1. A seção 1, tensões que Paulo notou. Ponto 1. Oposição de fora. Oposição de fora. Que oposição ele está falando? As coisas que pressionam a igreja. Elas vêm de fora pressionar a igreja. Aqui no verso 28 do capítulo 1, ele diz assim: e que em nada estás atemorizados pelos adversários. Ele está nos chamando a atenção para não ficar atemorizados. Lembra que o próprio apóstolo Paulo, ele foi perseguidor dos crentes. E depois, olha só, que ironia, se tornou o mais perseguido de todos. Inclusive as igrejas que ele fundou, elas se tornaram perseguidas também. Como no caso, ele está falando aqui para a igreja de Filipos, que teve que enfrentar a oposição também do inimigo. Mas qual é o segredo para enfrentar essa oposição do inimigo? Para enfrentar a oposição de fora? Os membros precisam estar unidos. Os membros precisam estar juntos para que assim possam ter mais força. É por isso que no verso 27, ele diz aqui no finalzinho do verso: firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos, pela fé evangélica. Infelizmente, mais uma vez eu repito, que acontece que muitas das vezes as igrejas ficam divididas. E se fica assim, ela está dividida, ela não tem força para enfrentar o verdadeiro inimigo que vem de fora. É isso que a gente tem que pensar, dessa importância de estarmos juntos, como a Bíblia diz aqui, unidos em um só espírito, que assim a gente vai poder enfrentar com força esse inimigo, essa oposição de fora. Segundo ponto da seção 1. Seção 1, tensões que Paulo notou. Segundo ponto, carnalidade de dentro. Então a gente viu o problema que vem de fora. Primeira tensão que Paulo notou. Agora é a segunda tensão que Paulo notou. Qual é? Carnalidade dentro da igreja. É por isso que no verso 3 aqui do capítulo 2, ele logo diz assim: nada façais por contenda, ou por vanglória, partidarismo, dessas coisas. Ele está nos alertando, porque isso divide a igreja, se divide e enfraquece. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 3, quando ele estava falando para a igreja de Corinto, ele dizia que está havendo entre vós ciúmes e contendas. Isso é um motivo para haver desunião dentro da igreja. Mas aqui, em Filipenses 2, 3 e 4, eu vou ler aqui: nada façais por contenda, por vanglória. Aí ele diz assim: mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, e não olhe cada um somente para o que é seu, aqui no caso o seu problema, mas cada qual também para o que é dos outros, para um cuidar dos outros. É isso que ele quer dizer aqui. Não é no sentido de cobiça dos outros. Então a gente vê que nesses dois versículos aqui, o apóstolo Paulo está nos apresentando 3 grandes causas que provocam desunião dentro da igreja. A primeira delas é ambição egoísta. Sempre vai existir perigo quando as pessoas estão trabalhando para ter um objetivo alcançado somente dela, para fazer progredir a si mesmo. No caso, o prestígio é para muitas dessas pessoas uma tentação, gente, maior do que até a riqueza, da pessoa querer se sobressair aos demais, uma ambição egoísta. O segundo problema que ele apresenta, causa para essa desunião, pode ser o desejo de um prestígio pessoal, que está ligado ao primeiro, que é a ambição egoísta. Em contrapartida, o objetivo do cristão ele não deve ser a autoexibição, mas a auto-obliteração. Nós devemos praticar as boas obras, mas não para que as pessoas nos glorifiquem, mas para que o
Pai que está no céu seja glorificado. Infelizmente, a gente vê pessoas que fazem boas obras hoje, mas o selfie está lá para mostrar para as pessoas. Como diz a Bíblia, esses daí já receberam de si mesmo a sua glória, porque querem para si a glória. Mas quando você pratica as boas obras, a Bíblia diz que nem o que você faz com uma mão, a outra não deve saber. É porque é o Pai que deve ser glorificado. É para que as pessoas glorifiquem a Deus e não a você. Entendido isso? E uma terceira causa é a concentração em si mesmo, que está ligada à primeira, ambição egoísta, que está ligada à segunda, ao desejo de prestígio pessoal. Ou seja, se um homem está sempre preocupado em ter o primeiro lugar, que é o seu próprio interesse, certamente ele vai estar fadado a ir de encontro com o interesse dos outros. Se para ele a vida é o quê? Uma competição, e ele deve ganhar algum prêmio, ele vai ver as outras pessoas como inimigo, porque ele está, no íntimo dele, ele está disputando com alguém. E na igreja não é disputa, é união, é todo mundo junto, onde todo mundo ganha. E se ele vê como inimigo, ele vai querer afastar o oponente, vai querer tirar o oponente do caminho. A concentração em si mesma, ela significa, inevitavelmente, que você elimine os outros, porque você o vê como adversário. Mas o objetivo da vida é ajudar e não prejudicar os outros. Você pode ter o objetivo de subir na vida, mas para isso não precisa derrubar ninguém. Agora, todo mundo junto, todo mundo cresce, sobe mais fácil, vive em paz e vive em união e faz a vontade de Deus. Então, qual é a solução para essas atitudes? Aí o apóstolo Paulo, aqui no verso 1 do capítulo 12, ele diz assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões. Então ele fala, olha, de consolação, está em Cristo, consolação, amor, comunhão do Espírito, afetos, compaixões. Então a solução é o que? Primeiro está em Cristo. Uma outra solução que ele apresenta é estarmos unidos no amor de Deus. Também perseverando na comunhão do Espírito Santo, todos juntos. E permanecendo, como encerra aqui o versículo, afetos e paixões, com afeição, com misericórdia. Era assim que Jesus olhava para as pessoas. A Bíblia diz que Jesus olhava com misericórdia. Mas as pessoas não, elas olham com sentido de acusação, querendo eliminar como se fosse seu oponente. Mas não é oponente, é seu amigo, é seu irmão da mesma caminhada. E se a gente viver assim, estando em Cristo, unidos no amor, perseverando na comunhão do Espírito, permanecendo na afeição e na misericórdia, isso vai ter um resultado, que está aqui no verso 2. Vou ler o 2. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Ó. Nós vamos pensar a mesma coisa, nós vamos ter o mesmo amor, vamos ficar unidos de alma e teremos o mesmo sentimento que houve em Cristo, que nós vamos ver daqui a pouquinho qual foi esse sentimento que é o nosso exemplo maior. Pense bem nessas coisas, então. Vamos para a aplicação dessa seção 1 da nossa lição. Por que as divisões dentro da igreja impedem o crescimento dela? Pense nisso. Unidade não é alcançar por ser parecido. A unidade é alcançada quando temos o mesmo propósito na rede ministerial. O que é que você acha disso daí? Pense, discuta. Você que está na sua célula, discuta isso na sua célula, com os membros da sua célula. Muito bem? Então vamos fazer uma pequena pausa e já já nós retornaremos com a nossa lição de hoje.
Você está assistindo Escola Bíblica Dominical. Muito bem, estamos de volta com a nossa lição de hoje, lição de número 14, Alegria com quem vivemos. Nós já vimos o ponto 1 da nossa lição, tensões que Paulo notou, e vamos agora para a seção 2 da lição, o exemplo divino que Paulo mostrou. Qual foi esse exemplo que Paulo mostrou? Está aqui do verso 5 do capítulo 2 até o 11. Eu vou ler aqui rapidamente. Preste bem atenção, que é uma coisa muito bonita. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós estamos vendo a verdadeira história da cruz de Cristo, que na verdade todos conhecem, ela é contada em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Esse é um tema dominante não só dos evangelhos, mas está aqui nas cartas, nas epístolas que Paulo escreveu, a cruz de Cristo. E, na verdade, esse trecho que nós lemos de 5 a 11, ele é como se fosse um hino, como se fosse uma poesia que destaca e revela a cruz, não pelo nosso intermédio, mas pelos olhos daquele que foi crucificado. É algo assim tremendo, é algo maravilhoso que nós estamos vendo aqui. O que o apóstolo está mostrando aqui é que Cristo, nosso exemplo maior, ele deixou a sua glória, que estava no céu, se encarnou tomando a forma de homem para vir viver aqui. Posso até fazer uma pergunta, você pode até achar que ela não tem importância. Se fosse preciso você salvar porcos que estivessem no chiqueiro, você se transformaria em um porco para viver no chiqueiro, para salvar esses porcos? Agora pense em Jesus. Jesus, diz a Bíblia, sendo Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de homem, a nossa forma, para viver no nosso mundo. Vejam como é o nosso mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Tantas coisas cruéis que acontecem no mundo. Quem é que faz essas coisas cruéis? Os homens. E foi justamente nisso que Cristo se tornou. Cristo se encarnou em homem para viver entre nós. Este é um exemplo assim maior de humildade, alguém que é Deus, soberano, se transformar em homem para viver entre nós. E ainda sem exigir direito algum. Foi isso que Cristo fez. Olha só, em forma de Deus, para viver em forma de servo. E ainda se esvaziou. Mesmo esvaziado, obediente. E não qualquer obediência, não. Diz a Bíblia aqui, como nós acabamos de ler, obediente até a morte e morte de cruz. Quem conhece, quer, quando lê a Bíblia direitinho e entender o fato histórico do morrer na cruz, não é só pelo sacrifício físico em si, mas a vergonha da exposição pública. Quem ia para a cruz eram aqueles que eram considerados bandidos, ladrões,
E que Jesus fez para poder ir para a cruz? Nada. Mas, na verdade, o lugar era meu, era seu, era nosso. Mas ele fez apenas nos substituir, sem de nada reclamar. Ele estava na posição de Deus e passou para a posição de escravo, de servo. E essa decisão, dessa mudança, ela partiu do próprio Cristo. Foi ele que de livre vontade se humilhou. Então vejam que o exemplo divino que Paulo está nos mostrando aqui, do verso 5 ao verso 11 do capítulo 2, é assim algo tremendo, é algo maravilhoso. Pois bem, vamos para o ponto 1 da seção 2. Seção 2, exemplo divino que Paulo mostrou. Ponto 1, 6 graus da descida na humilhação do Filho de Deus. Aqui eu já li o trecho de 5 ao capítulo 11, que esse trecho aqui de Filipenses é uma descrição poética da disposição de Jesus de se humilhar por nossa causa. Sendo Deus, sendo Rei, livremente se humilhou na forma humana, como servo e sendo obediente até a morte de cruz. Então, quais são esses 6 degraus da descida da humilhação? Primeiro, ele se esvaziou. Essa palavra, aqui está no verso 7, mas se esvaziou a si mesmo. No grego, o original grego é kenou, ou seja, tornar-se sem efeito, é anular-se, privar-se. Por quê? Porque ele era Deus, ele se anulou como Deus, ele se privou de ser Deus. Ou seja, sendo Deus, ele tornou sem efeito aquilo que ele era. Em Romanos, capítulo 4, verso 14, você vai ver essa palavra com significado de anulado. Em 1 Coríntios 1,17, você vê isso com o significado de sem efeito. Em 1 Coríntios 9,15, anular. E em 2 Coríntios 9,3, o significado deve ser vão. Eu quero ler aqui para você Mateus, capítulo 20, verso 28. Uma coisa muito importante para o nosso entendimento daquilo que nós estamos discutindo aqui. Mateus 20, 28. Olha, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate a muitos. Então veja bem, sendo Deus, ele se esvaziou. Por quê? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, mais para frente, aqui no capítulo 10, no verso 45, diz assim: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está repetindo a mesma coisa. Então, é um esvaziamento completo, que ele, sendo Deus, ele assumiu a forma de homem, sendo servo e obediente até a morte de cruz. Então, ele se esvaziou completamente. Qual é o outro degrau? Assumiu a forma de servo. Muitas vezes nós não queremos assumir, mesmo sendo. A gente não quer, a gente quer o primeiro lugar, a gente quer a primazia. Mas olha, ele assumiu a forma de servo. A Bíblia diz que maior é aquele que serve. Foi essa posição que Jesus assumiu. E também, outro degrau, tornou-se semelhante a homens. Olha, muitos homens. Há homens que a gente pode dizer que, pelos nossos olhos, são bons. Não, nem tanto pelos olhos de Deus. Mas há homens também que, pelos nossos olhos, são deploráveis. Mas Jesus, ele assumiu a forma da nossa semelhança, da semelhança da espécie humana, da qual nós fazemos parte e conhecemos muito bem. Ele se humilhou, sendo servo, sendo homem, ele se humilhou. E também foi obediente até a morte. E não uma morte qualquer, mas se submeteu à morte de cruz. Pense nisso aí.
Segundo ponto da seção 2, exemplo divino que Paulo mostrou. Então, o segundo ponto, veja que o primeiro, 6 degrau da descida da humilhação, o segundo, a exaltação do Filho do Homem. Antes até de ler de discutir com você esse segundo ponto, quero chamar a sua atenção. Algumas pessoas querem ir direto para isso aqui, ó, para exaltação, mas não querem passar primeiro pela humilhação. Quando você lê com calma em casa, capítulo 2, do verso 5 ao 11, veja bem que Jesus primeiro, ele era Deus, assumiu forma de homem, se humilhou, forma de servo, homem, até a morte de cruz. Tudo isso aconteceu primeiro, mas depois, no 9 até o 11, diz assim: depois de tudo isso, de toda essa humilhação, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Primeiro ele se humilhou, primeiro ele assumiu a forma de servo e depois foi exaltado. E não somente exaltado, Deus exaltou, a Bíblia diz, sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E isso produz um reconhecimento universal do senhorio de Cristo. Que diz aqui o verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aí eu chamo a sua atenção, você que ainda não crê no Senhor Jesus, que hoje você tem a oportunidade de livremente de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ah, mas eu não faço isso, eu não aceito. Tudo bem, é uma decisão sua e Deus a respeita. Mas um dia, como diz aqui o verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas aí você vai ter que confessar. Mas aí a salvação já não vai estar com você. Mas confessar, admitir, vai ter que ter. Então tome cuidado, você tem hoje a oportunidade de livremente aceitar isso e ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. A aplicação da lição para hoje. Como o exemplo da humilhação de Cristo nos ensina em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Uma boa coisa para discutir na célula de novo. Esse exemplo de Cristo, será que eu vivo esse exemplo de Cristo? Não só no meu relacionamento com os irmãos, com o próximo, mas com Deus também. Às vezes a gente chega perante Deus, olha, Deus, eu sou fulano, eu preciso disso porque tem que ter e tal. Não é? Então, qual é esse exemplo de humilhação de Cristo? O que é que ele nos ensina? Chegamos agora à seção 3 da nossa lição. Seção 3 é o resultado que Paulo esperava. Eu já vou evitar ler tudo aqui, mas vai até o verso de 12 a 18 do capítulo 2, para a gente ganhar um pouco de tempo, mas você em casa, acompanhando com a sua revista, com a Bíblia na mão, você vai ter tempo. O que nós vemos nesse trecho de 12 até 18 é que o apóstolo Paulo está falando, eu vou ler aqui só o início. 12, de sorte que, meus amados, está falando para a igreja de Filipenses e para nós hoje, do modo como sempre obedeceste, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Então, ele está dizendo que mesmo na ausência, que ele estava preso lá em Roma, que aquela igreja que havia se comportado tão bem, permanecesse na ausência também dele, se comportando bem. Ele tinha falado antes, como nós vimos na seção 1, a respeito dos atritos na igreja. Tinha mostrado a necessidade que nós temos que estar unidos. Ele mostrou depois, na seção 2, o nosso grande exemplo, que é Cristo, que não exigiu direitos, mas se humilhou, tornando-se escravo. E agora, com base nisso, Paulo está nos levando, ou falando aqui à igreja de Filipos e a nós hoje, fazendo um apelo a respeito do nosso comportamento cristão.
de como nós devemos nos portar. Por isso que a seção, logo no verso 27 do capítulo 1, ele disse: somente, basta isso, portai-vos do modo digno do Evangelho. É isso que o apóstolo espera da igreja de Filipos, e é isso que Deus espera de nós hoje. Amém? Ponto 1 da seção 3. Seção 3, o resultado que Paulo esperava. Então, ponto 1, o que é que ele esperava? Que haja progresso espiritual. Eu já li o 12 e vou ler o 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que é que acontece? A gente tem que assumir a responsabilidade. Muitas vezes nós, como evangélicos, temos dificuldades em entender a questão de obra e fé, e entre soberania divina e responsabilidade humana. No verso 12 aqui, a Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Levar o trabalho até o fim, não desistir pelo meio do caminho, ou seja, completar aquela obra. E levar os efeitos da nossa salvação para a nossa vida diária. É na vida diária que nós vamos mostrar os frutos da nossa salvação. Ou seja, desenvolver de forma prática, na nossa vida prática, aquilo que Deus está fazendo em nós. Diz o verso 13 que é Deus que opera em vós, tanto o querer como efetuar. Se nós queremos, é Deus que opera. Se nós efetuamos, é Deus que opera, Ele que está trabalhando em nós, para nos fortalecer a salvação até o fim da jornada. Ok? Então guarde isso aí no seu coração. Segundo ponto da seção 3, o resultado que Paulo esperava. O segundo ponto é que haja testemunho. Primeiro é que houvesse o progresso espiritual. Agora que haja testemunho e testemunho fiel. O verso 14 do capítulo 2 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. 14. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. 16 até. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Veja que ele começa logo aqui, nos alertando para, no verso 14, não fazer nada com murmuração, não fazer nada com contenda. Ele, na verdade, está lembrando aqui o que aconteceu com o povo no deserto. Todo mundo conhece a história, quando o povo saiu do Egito no deserto. Nunca estava satisfeito com nada. Reclamava que não tinha água, que não tinha comida, que não tinha isso. Até do alho, da cebola do Egito, eles estavam prisioneiros, escravos. Mas estavam reclamando quando estavam libertos. Infelizmente, também há pessoas hoje assim. E há obreiros assim também, e até pastores, se queixando sempre de tudo. Reclama de uma coisa, de outra, de outra. A vida é reclamar. Lembra aquele desenho animado? Ó céus, ó vida. É sempre reclamando, é sempre murmurando. E o apóstolo Paulo está alertando aqui que essa atitude, irmãos, ela afeta o nosso testemunho no mundo, ela afeta o nosso brilho. Veja que a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Então nós temos que brilhar. Não é brilhar na nossa glória, não. Mas é nas boas obras, para que o Pai seja glorificado. Nós já vimos isso. Mas para que a gente tenha um testemunho bom, o verso 27, de novo, eu repito aqui do capítulo 1. Portai-vos do modo digno do Evangelho. Então, se nós não vivemos assim, isso vai afetar o brilho do Evangelho. O mundo lá fora é assim.
Mas nós temos que dar o exemplo de sermos diferente e diferente em tudo. Amém? Aplicação dessa terceira sessão da nossa lição. Por que queremos correr bem na vida cristã, ser exemplo aos demais irmãos e demonstrar nossa gratidão? Por que a gente quer isso na nossa vida? Porque quando Cristo vier, poderemos dizer com Paulo: para que eu me glorie de que não corri em vão, nem me gloriei inutilmente. É para isso. A gente tem que fazer tudo, para depois de tudo a gente ter que se gloriar da obra, do trabalho, mas em Deus. Este é o segredo do testemunho fiel. Não reclamar, mas se alegrar. É esse o segredo. Chegamos assim agora à quarta sessão da nossa lição. Quarta e última sessão. Veja que, só percorrendo com você, na primeira sessão, as tensões que Paulo notou dentro e fora da igreja. Só recapitulando. Na sessão 2, ele mostrou o exemplo divino de Jesus, que sendo Deus se transformou em homem, sendo servo, se humilhando, se esvaziando. Na sessão 3, o resultado que Paulo esperava dos crentes, com base nisso que nós já tínhamos visto. Esperava progresso espiritual e testemunho fiel. E agora Paulo apresenta 2 exemplos que são humanos. Ou seja, exemplos humanos que Paulo apresentou. Ele vai falar aqui, depois você vai ler, não temos mais tempo, que vai do verso 19 até o 30 do capítulo 2 aqui de Filipenses. Ele vai falar de 2 pessoas. Ele começa a falar desses 2 homens que podiam ilustrar a verdade que ele estava pregando. Quem eram eles? Timóteo, que ele estava enviando de volta, que era um companheiro dele lá para Filipos, e Epafrodito, que também nesse meio do caminho ficou doente e que também foi enviado de volta à igreja de Filipos. Então vamos ver primeiro o ponto da nossa sessão 1. Da sessão 4, na verdade. Exemplos humanos que Paulo apresentou. Então, o primeiro exemplo é Timóteo. Preocupação com o bem-estar das ovelhas. Timóteo era uma dessas pessoas. Você vai ler do 19 até o 30, depois que vai incluir Timóteo e Epafrodito. Tá certo? Olha, Timóteo ele foi ensinado sobre as Escrituras quando ele era bem criança ainda. Você pode ler 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Você vai ver isso. A mãe de Timóteo, ela era uma judia chamada de Eunice, que mais tarde ela veio a se tornar cristã. Você pode ler Atos, capítulo 16, 1 e 2 Timóteo 1, 5. Mas o pai de Timóteo era grego, era considerado gentil. Tem até um episódio na Bíblia, que depois com calma, em Gálatas, você vai ver porque Timóteo, sendo cristão, foi circuncidado. Não era por objetivo de salvação, a gente já até teve lições a respeito disso daí. Mas era por uma conveniência para que o evangelho pudesse ser pregado sem restrição, mas não é nada por causa disso. Por quê? Ele era filho de uma família judia. Queria, pois bem, ele circuncidou e não houve problema nenhum. Ele era de mãe judia e o pai grego. A avó de Timóteo, ou a mãe da Eunice, ela se chamava Lóide. E também foi uma das que se tornou cristã. Você pode ver aqui um desenho que aparece, é um desenho do Rembrandt, Timóteo e a sua avó. Então, tanto a Eunice quanto a Lóide, a avó do Timóteo, foram provavelmente convertidas na primeira viagem evangelística que Paulo fez a Filipos, cerca de 46 depois de Cristo. E na ocasião, o apóstolo Paulo, por intermédio, claro, da operação do Espírito Santo, em nome de Jesus, ele curou um homem aleijado. Mas também Paulo foi apedrejado por causa disso, praticamente até a morte, e ressuscitou. Você vê isso lá em Atos, no capítulo 14. E em Listra, durante a segunda viagem missionária de Paulo,
ele soube, veja só o comportamento de Timóteo, que Timóteo ele tinha uma reputação excepcional entre os cristãos de Filipos. Isso está em Atos, capítulo 16, versos 1 e 2. E o que Paulo estava preso, a gente tem que lembrar lá em Roma, mas ele tinha a esperança de ser liberto. E ele estava naquela ansiedade que parece que o veredito poderia ser dado a qualquer momento, e ele queria enviar alguém imediatamente com a notícia até Filipos. Aqui ele diz aqui no verso 23 do capítulo 2, a este ele está se referindo a Timóteo. Pois espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Então, assim que se resolva a situação dele, ele queria enviar Timóteo de volta a Filipos. Então, Timóteo era uma pessoa de alta confiança de Paulo e digno de executar essa tarefa. Ele tinha um coração pastoral muito grande. E, como a gente já falou, seu valor era conhecido por todos. Segundo ponto da seção 4, exemplos humanos que Paulo apresentou. Primeiro, nós já vimos que é Timóteo, segundo é Epafrodito, serviço sacrificial para o Senhor. Provavelmente, essa carta que nós estamos lendo aqui de Filipenses, ela foi enviada a Filipos pelo Epafrodito, foi o intermediário. O que é que acontece? Epafrodito, ele estava lá em Filipos, mas quando Paulo estava preso, ele foi enviado pela igreja de Filipos, levando consigo uma oferta para Paulo. Ele não só levou a oferta, como ele próprio era uma oferta da igreja como auxiliar de Paulo. Porque Paulo estava preso e a obra também do evangelho precisava progredir. Então ele foi um grande ajudador do Paulo. Só que aconteceu também que quando Epafrodito chegou, depois de um tempo ele adoeceu e ficou gravemente. Paulo até chega a relatar aqui, no verso 27 do capítulo 2, dizendo assim: pois de fato esteve doente e, olha, quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja bem que Epafrodito era um auxiliar do apóstolo Paulo que adoeceu e quase à morte. Então Paulo diz que ele chegou às portas da morte, mas Deus teve misericórdia e o livrou. E Paulo queria mandá-lo de volta. Mandaram para quê? Para satisfazer o desejo do próprio Epafrodito, que queria voltar, para rever os seus irmãos lá de Filipos. Diz aqui no verso 28, por isso vou-lo envio com mais urgência, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e o tenhais menos tristeza. Tanto para a alegria da igreja de Filipos, como do próprio Epafrodito. Ele está doente lá em Roma, vai morrer. Então Paulo ia enviar para que vissem que ele estava bem. Ou seja, para dar alegria em Filipos pela volta dele, como nós lemos aqui no verso 28. E também, Paulo queria agradecer aos irmãos pela oferta que foi enviada. Oferta de recurso e a oferta do próprio Epafrodito, que foi ajudá-lo. Aí ele diz aqui no capítulo 4, no verso 10, ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. E Epafrodito foi essa oportunidade. Muito bem, então, irmãos, chegamos assim à conclusão da nossa lição de hoje. Alegria com quem vivemos. Então, algumas coisas que a gente tem que pensar depois de tudo isso que nós vimos aqui, do que causa divisão na igreja, dos perigos de fora, dos perigos internos, do maior exemplo que é Jesus, de humildade, do que o Paulo espera, ou Jesus espera de nós, e esses exemplos de Timóteo e Epafrodito. E a pergunta é, eu tenho demonstrado alegria em conviver com meus irmãos na igreja? Eu me alegro com isso de estar junto?
com meu irmão que é cooperador e companheiro de lutas? Existe alguém na igreja que pode me chamar de companheiro de luta? Tem isso com você? De que maneira tenho lutado junto à minha igreja ou junto ao meu irmão? Como o Timóteo e o Epafrodito fizeram isso junto a Paulo. É assim que nós temos que estar, unidos e juntos em um só espírito, em um só objetivo. Amém? Pai, nós te damos graça e te bendizemos pela tua bendita palavra aqui do livro de Filipenses que o Senhor nos trouxe. Senhor, a responsabilidade reconhecemos que é muito grande, mas a exortação é aqui que nós possamos viver de modo digno do Evangelho. Isso nós desejamos, mas a tua palavra diz que até o nosso querer e o efetuar depende do Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê esse desejo de viver em união, de viver o exemplo de humildade que Cristo viveu, Senhor. E que nós tenhamos também como exemplo Epafrodito, Timóteo, que foram companheiros de Paulo na luta, vivendo junto em prol do Evangelho, Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, para que o mundo possa glorificar o teu nome através das nossas vidas, Pai. É assim que nós oramos, te agradecendo, em o nome de Jesus. Amém. Então estamos encerrando a nossa lição. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade. A Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA, apresentou Escola Bíblica Dominical.